Olá pessoal, eu sou o Carlos Gomes e vamos iniciar mais um programa Nostalgia na TV. Solta a vinheta! Bom pessoal, hoje a gente vai falar sobre um personagem muito legal, muito bacana, né? Eu mesmo era um fã. A gente vai falar do Topo Gigio, um personagem que encantou as crianças nos anos 69, 70 e aí por diante, porque é um personagem muito carismático e inclusive é muito procurado os desenhos, os filminhos do Topo Gigio até hoje, né? O pessoal gosta. Bom, o Topo Gigio, ele surgiu na realidade em 1958. A professora, historiadora Maria Perego, ela criou um boneco, né, um ratinho feito de espuma e pano, e era uma marionete. Então ela fez para se divertir, né, para divertir as crianças e os alunos dela também. Então ela fazia teatrinho, manipulava o boneco, e só que isso começou a agradar e começou a sair da escola, indo para outras escolas, para o bairro, o pessoal começou a pedir para ela apresentar, né, esse bonequinho, esse teatrinho que ela fazia, que era um divertimento para ela. Então o negócio começou a crescer, porque o ratinho começou a fazer sucesso, aquele negócio de boca em boca, né? E outros colégios pediram para ela também apresentar lá. E ela viu que tinha um tesouro nas mãos, né? Aquilo ali tinha alguma coisa a mais, estava chamando muita atenção. O que ela fez? Ela montou praticamente uma companhia ali, ela chamou um pessoal que trabalhava com marionete, né, um pessoal especializado, ela investiu nisso daí e começou a fazer um trabalho onde o pessoal manipulava, né, era os braços, as pernas e os olhos. E isso começou a dar resultado, ficou muito bacana, começou a ser convidado para aparecer em televisão, que para você ver como é que o negócio cresceu, né? E o pessoal começou a comentar, ela participou de alguns programas e acabou chamando a atenção de produtores, né? Começou a chamar a atenção do pessoal que trabalhava em televisão lá na Itália. Então, o pessoal convidou ela para um programa, para montar um programa só sobre o ratinho Topo Gigio. Né? Em italiano, Topo é rato e Gigio é uma abreviação, Luigi, tá? De Luigi. Uma coisa que a gente fala Francisco, né? Chico. Bom, então ela começou a apresentar os programas. Nos programas o negócio começou a crescer, ela começou a faturar, começou a investir, né? Até que foi convidada para fazer um programa próprio, né? Porque antes ela apenas se apresentava em programas. Então o que ela fez? Hoje isso aqui é comum, mas antes aqui é novidade. O pessoal não sabia como é que era feito. Então ela colocava no fundo escuro, né? E colocava o pessoal que manuseava o bichinho, colocava com luva preta, roupa preta, então não aparecia. Parecia que ele tinha vida. E os fios bem fininhos, né, que ninguém enxergava. Então, e bem manuseado, perfeito, dava a impressão que ele tinha vida. E na Itália, ele contracenava, ele sempre tinha uma parte, né, alguém com quem ele contracenava. E na Itália, ele contracenou com a Gina Lollobrigida, que era uma atriz na época, né, famosa do cinema, da televisão, mas mais do cinema. Era uma atriz consagrada. E o Topo Gigio contracenou com ela, né? Para vocês verem a importância. E lá arrebentou a boca do balão. O Topo Gigio, no horário dele, lá na Itália, só dava ele. Aí logo ele começou a exportar o produto. Os Estados Unidos foi o primeiro. Já pediu, né, para poder apresentar um programa lá. E então a Maria Perego pegava todo o equipamento, todo o pessoal, todo mundo, aquele grupo, e rumava para o local onde ela estava sendo, né, e deixou um monte de programa gravado já na Itália. Então ela começou a viajar praticamente o mundo. E o Topo Gigio começou convite de tudo enquanto é lado. Então ele gravava 25 episódios, né, porque dava para um ano, nos Estados Unidos, e ele aparecia no programa do Ed Sullivan Show, né, que era um programa, no caso, uma comparação seria o nosso Silvio Santos, né? O programa do Silvio Santos lá era o programa da família. Então,
Topo Gigio chegou lá também arrebentando a boca do balão. É assim, foi na França, na Inglaterra, em Gana, em vários países. É só que tem um problema, por exemplo, na Alemanha. A Alemanha já não... Né, ele demorou mais para poder chegar até lá. E o pessoal tinha uma certa reticência, mas depois, né, o Ratinho acabou conquistando todo mundo. E na América do Sul, ele chegou na Argentina, o mesmo trabalho, fazendo um tremendo sucesso, né, sempre contracenando com alguém famoso. E estar perto do Ratinho era sinal de prestígio. E logo ele chegou até o Brasil. A Globo acabou comprando os direitos, contratando a trupe da Maria Perego para poder apresentar um programa só com ele. Até o Agildo Ribeiro, que era o partner dele, que acabou trabalhando com o Topo Gigio, contracenando, ele comentou que ele, por exemplo, ele já era um rosto conhecido porque ele tinha feito o Alto da Compadecida, né? Ele fez o João Grilo e acabou, jovem ainda, aparecendo ali para todo mundo, para a mídia, o rosto dele ficou conhecido. E como jovem, bem apessoado, ele foi chamado então para contracenar com o Topo Gigio. E ele não esperava que fosse fazer tanto sucesso. Ele viu, ele gostou, ficou impressionado, né? Então o pessoal falou, então vamos seguir em frente, né? E o negócio começou a andar. Eles fizeram a mesma coisa nos outros países, eles fizeram 25 gravações, né, que daria para um ano, né, para poder produzir durante o programa durante um ano, para ela poder ir para outros países, porque praticamente, né, ele estava sendo requisitado por N países, quase todo mundo, praticamente estava passando em quase todo mundo o Topo Gigio. E no Brasil o sucesso não foi diferente, porque inclusive o pessoal achava que ele tinha vida, que ele se movimentava tão bem, o trabalho era tão bem feito, e nós não tínhamos visto isso ainda, né? Nossa tecnologia, o pessoal ainda não conseguimos fazer isso. E foi um mistério, né, durante anos, isso aí eles guardaram o segredo. É aquela mesma coisa, colocou um pano de fundo preto, os caras que manuseavam ele ficavam tudo de preto, luva, né, máscara, e manuseavam ele perfeitamente. Então ele parecia que tinha vida, ele tomava banho, ele escovava, né, e dizia boa noite, que era uma coisa que ficou bem consagrada, né, perante as crianças, que é boa noite, e ele ensinava, por exemplo, higiene para as crianças, oração, ele sempre fazia uma oração quando terminava o programa, estava para terminar o programa ele fazia uma oraçãozinha, as crianças acompanhavam, e ele pedia para as crianças obedecerem os pais, serem boas crianças, estudar. Então era um programa bem legal, bem didático e bem bacana. Esse quadro era em cima do programa de Mr. Show, que o Agildo Ribeiro comandava. E esse programa era caro, porque ele era pago em dólar. Então por isso só era gravado 25 episódios. Então vocês imaginem no Brasil, né, país terceiro mundo, país onde na época os recursos eram bem pagos, principalmente para televisão, né, e eles investiram muito para poder produzir, pagar o pessoal lá para poder, né, a gente não ficar atrás de Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, enfim. O rato arrebentou, arrasou, e no horário, né, das 19 horas, a hora que passava, só dava ele, só dava o Topo Gigio. O Agildo Ribeiro ficou, na época, mega conhecido, ficou famoso, ele não esperava esse sucesso todo. Topo Gigio é de uma era, tanto é que ele, na época, o Jerry, da dupla Tom e Jerry, era o rato mais conhecido, todo mundo conhecia, pois o Topo Gigio nessa época superou ele. E o sucesso estava tão grande, né, tão grande, que chovia de cartas na Globo, querendo conhecer o Ratinho, e eles aproveitaram essa deixa para fazer merchandising. Então foi vendido disco, bonecos, como esse aqui que a gente está vendo, VHS, foi lançado gibis, entendeu, gente? Disco com música, né? Por exemplo, ele fez muito sucesso, aquela música do Wilson Simonal, Meu Limão, Meu Limoeiro, né? Então, desculpe. E uma coisa que surpreendeu, que o Agildo Ribeiro, eu cheguei a conversar com ele por telefone, ele falou que o que mais impressionou ele era o cara que fazia a voz do Topo Gigio, que era o italiano Peppino Mazzulo, né? Um cara
que tinha um talento incrível, tanto que ele, por exemplo, o pessoal passava para ele escrevia o que era para falar, ele não sabia nem o que significava, mas ele falava direitinho, dá a impressão que era um brasileiro, mas não sabia nem o que estava falando. Isso ele falava em russo, em alemão, em japonês, em inglês, todo tipo. Então ele tinha uma técnica que deixou ele impressionado, né? O Topo Gigio, com o trabalho do Peppino Mazzulo, ficou perfeito, ficou maravilhoso. Até hoje você pode ver a dublagem, você pode ver perfeito, né? Nos anos 80 foi produzido aqui, vocês podem ver aqui, né, o Topo Gigio, né, contra o Drácula. O Drácula, interessante, ele era o Martos Matias. Eu vou falar para vocês quem é o Martos Matias, é quem dublava o Fred. Mas é incrível que o pessoal, quando ele foi fazer o programa, o filme do Drácula, eles queriam uma voz mais gutural, uma voz mais poderosa, e ele começou a falar como o Fred. Era a voz dele mesmo, né? Ele tinha orgulho dessa voz. Ele não tinha outra. E o pessoal começou a pedir para ele mudar o tom, mas não tinha jeito. A voz dele era aquela, né? Se vocês assistirem, vocês pegarem isso aqui na internet, vocês vão ver a voz, vocês vão ver logo, se você fechar o olho, é a voz do Fred Flintstone, né? E então ficou um filme bem legal, bem gostoso, para as crianças poderem assistir, né? Não prega susto em ninguém. Ficou muito bem feito. E na época ninguém sabia como é que aquele ratinho se movimentava com tanta desenvoltura, eles pensavam que tinha vida, né? O pessoal ficava impressionado. Só que acontece, o sucesso foi tão grande que o jornal Pasquim, do Rio de Janeiro, que era um tabloide, né, muito conhecido, muito famoso, começou a jogar nuances no seu tabloide, que ele era homossexual, que era gay, que o jeitinho dele era de menininha, né? E começou a massificar, a massacrar. Isso aí estava, sabe, os pais já começaram a ficar meio reticentes, deixar os filhos assistir. Foi um estrago bem grande. Só, né, que eles tentaram colocaram uma ratinha para contracenar com ele. Eles chamaram a Regina Duarte para ser a partner, para trabalhar com ele, né? E isso só fez piorar. O Pasquim atacou ainda mais, né? Piorou o ataque do Pasquim contra o Topo Gigio, as piadas aumentaram e ficou difícil segurar. Então, em 1971, ficou insuportável. Eles estavam detonando o personagem. Eu não sei o porquê, né? Não sei o que eles iam ganhar com isso. E acabaram destruindo o ratinho, que estava, não sei se porque era de fora, era italiano. E eu não sei porquê. Eu achei, foi um negócio de mau gosto, né? Um trabalho bem feito que estava ajudando a trabalhar com muitas crianças, né? As crianças adoravam, crianças problemáticas. As mães comentaram que ela ajudou a deixar a criança mais calma, mais tranquila, né? E sempre procurando o caminho do bem, que é um programa que hoje a gente sente falta. E além do ratinho ser engraçadinho, ser carismático, ele passava noções de educação, de limpeza, de bom mocismo. E o pessoal gostava, como o pessoal adorava ele, o pessoal seguia, né? E o pessoal, eu acho que faltou trabalhar em cima disso daí, né? Aí em 71 se encerrou, infelizmente. A Bandeirantes, em 1983, ela tentou retornar, né, com o Topo Gigio, algumas programações. Acabou indo bem, ficou legal, mas não conseguiu o mesmo sucesso, né? Não conseguiu que ele atingisse os picos que atingiu no ano de 69 e 71. Apesar dele ser legal, carismático, as crianças adoravam. Teve até um bom índice, mas eu acho que não o suficiente, né, para manter os patrocinadores que esperavam mais, né? A expectativa era bem grande, como eu falei, era pago em dólar, era um preço muito caro, mas infelizmente também acabou saindo fora do ar. Ele acabou voltando em 1977, né, com o Cláudio Petraglia, que era um ator conhecido de novelas, né, de teatro. Então eles começaram a fazer um trabalho com o Topo Gigio ali, né, até, vamos dizer, de recuperação da imagem, né, já que o Pasquim tinha feito estrago e ainda tinha resquícios daquilo ali. Tinha pais que ficavam meio reticentes de deixar o filho ver, mas é bobeira, não tem nada a ver. E o trabalho começou a dar resultado, começou a dar certo.
começou a Bandeirante, né, a ter uma audiência melhor, mas infelizmente depois começou a cair. Por quê? Porque os tempos eram outros, né? O pessoal já tinha uma maldade maior, né? E o Topo Gigio era vamos dizer assim, era um programa ingênuo. Já para a época dos anos 80, era muito, o pessoal considerava meio água com açúcar para as crianças, queria algo mais forte, mais trabalhado, né? Alguma coisa que é mais a realidade da época, diferente dos anos 60 e 70. Mas mesmo assim, o Topo Gigio ele se manteve e estava indo bem. Ele estava começando a recuperar, mas aí a Bandeirantes resolveu, acabou tirando do ar, né, o Topo Gigio. E inclusive, deixar até uma dele, nos anos 70, né, em 1971, quando ele saiu, teve o último programa, quando ele falou que ia embora, né, tinha que viajar, ia voltar para casa. Era uma despedida do programa e as crianças sentiram. Então ele deu o último beijinho de boa noite e seguiu. Isso deixou as crianças revoltadas. O pessoal ficou parado lá na frente da Globo pedindo para voltar ao programa, muitas cartas, mas infelizmente, até pelo preço do produto, né, e pelo estrago que o jornal Pasquim tinha feito, eles não quiseram mais voltar atrás e infelizmente ali ele se despediu. Aí teve a versão de 83, onde ele começou até bem, mas não manteve ali os patrocinadores que queriam mais ainda, mais e mais. E infelizmente ficou pouco tempo. Em 87, né, ele já teve um retorno melhor. Deu para ver que se tivesse investido, se tivesse feito um trabalho a longo prazo, a médio prazo, não digo nem a longo prazo, a médio prazo, a coisa ia andar. Porque era muito carismático, as crianças adoravam, os brinquedos estavam bombando, voltaram a produzir discos, bonecos. Até hoje você pode vasculhar na internet, é vendido pra caramba, os ratinhos Topo Gigio, feito, né, nos anos 2000, vende bem. E sempre tem pessoal comprando, né? O pessoal que assistiu o Topo Gigio quer ter um bonequinho em casa, porque marcou a infância de muitas pessoas, de muita gente, né? E a gente espera, eu particularmente, né, espero que se produza, que invista no produto igual o Topo Gigio, que eu acho que é carismático, tem público, né? E é um ratinho adorável. Eu adorava ele, eu gosto, né? Eu tenho esse bonequinho aqui guardado com uma carinha, porque é uma lembrança original dos anos 60, né? E vendia. E é difícil achar hoje na internet. Quando você acha, o pessoal enfia a faca. Mas isso aí. E o Topo Gigio é um personagem carismático, é um personagem que marcou uma geração. Né? Muito tempo depois, com a tecnologia que o pessoal se tocou, como era feito, como era, né, manuseado o ratinho Topo Gigio. E colocou o GR no bolso durante o período que ele estava em alta, e por causa de um tabloide, para mim, na minha opinião, irresponsável, ele querendo fazer gracinha, acabou destruindo uma coisa maravilhosa, bem feita, né? Muito trabalhosa, que você manusear ele do jeito que faziam, é difícil. E os discos, né? Inclusive o que tem lá o do Wilson Simonal, Meu Limão, Meu Limoeiro, é muito procurado, a pessoa sempre procura porque é o que marcou, né? E a gente torce, eu gostaria muito de ver esse personagem de volta. Eu acho que é muito carismático. Na Itália, ele faz muito sucesso lá. E por que não, né, a gente conseguir trazer de volta? Eu acho que hoje a gente teria mais recursos para poder produzir, trazer o Topo Gigio e a gente fazer um trabalho bacana. Né, um trabalho com as crianças que eu acho que está precisando. Tá ok, pessoal? Então fica aqui meu abraço para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Esse personagem aí, eu acho ele maravilhoso, né? Marcou a minha infância e a época, vocês não imaginam, pessoal, a garotada de hoje, nos anos 60, 70, que foi esse personagem, a coqueluche da época. Ok, pessoal? Então, um abraço e fiquem com Deus e estejam comigo no próximo programa. Ok?